Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tenho o grande prazer de receber meu amigo, professor Roberto Feriotti, que E aí, tem ali, pessoal? além de ter uma carreira vasta aí como atleta de powerlifting, hoje ele trabalha com musculação, e já tem uma experiência muito grande com isso. Ele vai trocar ideia aqui com a gente sobre vários fatores. Professor, primeiro, muito obrigado por ter aceitado, né? Ter alguém do seu gabarito, tanto prático como teórico, é um prazer muito grande. Acho que você tem muito a contribuir com a gente, com o pessoal do canal. E eu queria que você começasse se apresentando, né, tanto do ponto de vista atlético como do ponto de vista profissional, mostrando aí a sua trajetória e para que a gente possa começar a trocar figurinha aqui. Bom, vamos lá. Obrigado, professor, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com você. Bom, eu sou Roberto Feriotti. Eu treino já há 22 anos. Eu comecei bem cedo. Eu comecei a treinar com 11 anos de idade. Eu sempre fui um cara de grande estatura, mas eu também tinha sobrepeso. Eu sempre fui uma criança obesa. Eu comecei sempre. Eu sou aquele típico cara que sofreu bullying na escola. E aí fui atrás de algum esporte. Eu pratiquei judô por 2 anos. Só que no judô eu percebi que nenhuma arte marcial daria a habilidade que eu buscava. Eu queria transformar radicalmente o meu corpo. Eu não queria só uma habilidade técnica que todas as artes marciais te dão, né? Uma habilidade física. Eu queria realmente que as pessoas tivessem um pouco de receio da minha aparência. E isso só a musculação te dá, né? Como eu queria, no grau que eu queria, só a musculação me dava. Então, meus pais sempre me apoiaram. Eu era um cara já grande, de estatura, tinha sobrepeso. E, só pra vocês terem ideia, eu tinha 12 anos, eu pesava 72 quilos, com 12 anos de idade. Já tinha, com 12 anos, quase 1,80 m de altura. E aí eu comecei musculação. Desses 22 anos que eu treino, há 10 anos eu participo de competições. Então, logo no início, eu me destaquei, principalmente nos exercícios básicos. A minha força evoluiu muito rápido, principalmente nos básicos. Então, logo começaram a vir os primeiros convites, né, para participar de torneios, de campeonatos regionais. Tive sorte de treinar sempre com alguma equipe. Toda academia que eu passei tinha alguém do esporte, ou do bodybuilding, ou do powerlifting treinando lá. E esses caras me viam e me convidavam para ir para os torneios, desde o campeonato em academia até em campeonato paulista, e assim foi. Eu caí no erro de que todo mundo, principalmente o pessoal novato, comete, né? Eu consumia muito material, porque eu sempre tive muito interesse pela área, mas todo o material que eu consumia era voltado ao bodybuilding, que é um esporte que vende muita aparência, e é o que eu buscava quando eu era criança, pré-adolescente. Sempre nas revistas, na época pré-treino, musculação e fitness, do grande Eugênio Koprowski, um abraço para ele. No final tinha fotos, imagens e falava sobre powerlifting, sobre o levantamento básico. Mas eu olhava aquilo sem entender e a aparência dos caras não me atraía muito. Não dá para você ter noção do tamanho de um cara na foto, porque ele não é um cara definido, não é um cara que tem musculatura aparente. Então eu ficava consumindo mais aquele material do bodybuilding. Até que depois, já de 10 anos de treino, eu comecei a entender que principalmente os grandes atletas do bodybuilding, como o próprio Arnold Schwarzenegger, como o Lou Ferrigno, como o Frank Columbu, Sérgio Oliva, Dorian Yates, esses caras tiveram experiência no básico. E aí eu comecei a olhar para esse universo com outros olhos, né? O Arnold Schwarzenegger, por exemplo, ele treinou no time, ele participou do time austríaco de levantamento básico em 66 e 67. Então, o próprio Franco Columbu, um dos maiores parceiros de treino do Arnold e um dos bodybuilders mais fortes da história, um dos primeiros bodybuilders a levantar acima de 320 de levantamento terra, ele mesmo falava que o treinamento pesado te dava uma densidade muscular que treinamentos com mais características
metabólicas não te davam. E, lógico, que nos anos 60 e 70 isso era muito empírico. Mas hoje a gente percebe que tinha bastante fundamento, né? Realmente, quem tem uma sobrecarga tensional e neural no treinamento, independente se seja um bodybuilder ou não, ganha uma densidade muscular que outros caras não ganham. Então, o Franco Columbo, ele estava certo. Mesmo que de uma forma empírica e não tão pedagógica ou acadêmica, ele estava certo, lá nos anos 60. Né? E a história foi provando isso. O Sérgio Oliva, por exemplo, ele era bodybuilder e ele tinha uma experiência no levantamento olímpico. Ele veio do time cubano de levantamento olímpico, o que justificava como que esse cara conseguia agachar tão pesado. O Tom Platz, já nos anos 80, um dos fisiculturistas com as maiores coxas de todos os tempos, ele chegou a fazer 22 movimentos com 220 quilos no agachamento. E ele agachava, ele fala isso, ele deixa isso bem claro, que ele não vinha da escola do powerlifting, mas ele aprendeu a agachar com weightlifters, ou seja, com levantadores olímpicos. Por isso que a postura que o Tom Platz agachava era tão próxima com de um levantador olímpico. E eu comecei a... 220 é peso, hein? 220 é peso, hein? Para 20 para 20 repetições. O Arnold, então, acho que o máximo que ele bateu foi 250, não foi no agachamento? Se eu não estiver falando besteira. O agachamento do Arnold era ruim, era pobre em técnica e ele não era o melhor levantamento dele. Ele chegou a agachar com 210, mas com uma postura bem, bem pobre. O forte do Arnold sempre foi peitoral, sempre foi o supino. Ele chegou a fazer 8 movimentos com 180 no supino, que é uma carga... Quem treina sabe que 180 é uma carga bem, bem monstruosa. Absurdo, né? Então eu comecei a entender que essa divisão dos esportes que é feita hoje pelo fisiculturismo é triste. Né? Não, o cara do powerlifting tem rixa com o cara do strongman, que tem rixa com o cara do bodybuilding. O cara do bodybuilding acha que porque ele tem o abdômen definidinho, ele é superior aos caras do powerlifting. A gente infelizmente viu, eu vou te pedir a permissão de citar alguns nomes aqui. A gente viu vídeos recentes, por exemplo, do Cariani, falando que powerlifter é tudo barrigudo. Então a gente vê uma rixa muito grande entre as modalidades. E, cara, se a gente voltar para o passado, a origem foi a mesma. A origem foi a mesma. Então era comum o atleta ser do strongman, como o Franco Columbo. O Franco Columbo competiu no strongman, quebrou a perna, teve um acidente muito grave no strongman. No ano seguinte, ele foi Mr. Olímpia. Entendeu? Então, assim, era comum ter essa transição. Era comum ter essa transição do atleta ir para o básico. O próprio Ronnie Coleman é oriundo do levantamento básico. Então, muita técnica que o Ronnie Coleman treinou no auge da carreira dele era do levantamento básico. O Ronnie Coleman fazia levantamento terra e agachamento com um macaquinho de força do levantamento básico, do powerlifting. Então, eu comecei a entender que as coisas, no fundo, concatenavam e tinham ligação. E que essa separação que é feita hoje é muito triste, só empobrece o esporte. A gente vê muito fisiculturista muito grande, que não tem força, não tem técnica nenhuma, é muito pobre a técnica do cara. Assim como a gente vê muitas questões do próprio powerlifting, que você limita muito por puro preconceito. E aí eu cito um grande exemplo, por exemplo, hoje a gente entendeu que os exercícios do bodybuilding, vou citar um exemplo aqui, rosca direta. A rosca direta, o treinamento de bíceps como um todo, ele é muito importante para o powerlifter. Porque no levantamento terra, o elo mais fraco do levantamento terra não é o lombar, como muitos leigos acreditam, né? Fez técnica errada ou levantou muito peso no levantamento terra, o lombar que vai ser machucado. Não. Se tem algum elo fraco no levantamento terra, esse elo vai ser o bíceps. E é onde acontecem os acidentes mais feios no levantamento básico. É rompimento total do tendão do bíceps, tanto proximal quanto distal, né? Então, assim, a gente começa a compreender que uma simples rosca direta é muito importante para o powerlifter, né? E a gente não pode cometer o erro que o CrossFit cometeu. O CrossFit nasceu como um esporte completo e autossuficiente.
E muitos atletas esbarraram numa arrogância muito grande no CrossFit, que hoje, em 2020, a gente começa a entender. Por exemplo, atletas que vão fazer as atividades ginásticas, né, as modalidades ginásticas dentro do CrossFit, como, por exemplo, um chest to bar, um muscle up, seja na barra ou seja na argola. Meu, é batata. Todo cara, a maioria dos caras acima de 90 quilos, que vão fazer, começam a ter uma prática regular de muscle up, ou vai fazer o butterfly na barra, que são movimentos dinâmicos, tem ruptura de bíceps ou ombro. Todo cara. E eu, por exemplo, já fui expulso de boxe de CrossFit por querer fazer uma rosca direta no boxe de CrossFit. Porque é aquela coisa, o CrossFit ele é um esporte autossuficiente, não precisa de um treinamento auxiliar. Hoje, a gente entendeu que precisa. Os maiores atletas do CrossFit usam exercícios acessórios, como, por exemplo, aqui na nossa conversa, uma simples rosca direta. Né? Eu já ouvi atletas... Olha as coisas que a gente escuta, né? Eu já escutei grandes atletas do powerlifting falando assim, pô, mas você não faz rosca direta com 200 quilos. Você levanta 330 de terra, você não faz rosca direta com 200. Então, o que adianta? Não existe transferência. Só que espera um pouquinho. Então, vamos analisar com calma. Mesmo que você faça rosca direta com uma carga leve, você está levando nutriente para aquele tendão. Você está tendo aquele pump, que a gente chama, no músculo. Esse pump nada mais é do que sangue, você está irrigando. Você está dando aporte sanguíneo de nutrientes naquele músculo e em todos os tecidos em volta. Então, se você tiver alguma inflamação, ou algum machucado, ou alguma micro-ruptura, você irrigar de sangue aquele tecido é positivo, mesmo que você faça leve. E outra, a dinâmica de movimento é completamente diferente, né? O cara comparar o peso absoluto da rosca com o peso absoluto do Não, levantamento são então, coisas pois completamente é. diferentes, né? Porque você Então, está falando de assim, sobrecargas diferentes no aparelho locomotor, né? Não faz muito sentido. pois é, não, pois é. E veio mesmo uma discussão, eu acho, né, que eu acho que foi muito patética na nossa área, que foi uma discussão dessa coisa de trabalhar pequenos grupos e grandes grupos, porque houve uma tendência de se mostrar esses trabalhos com grandes grupamentos musculares, multiarticulares e tudo mais. E aí o pessoal começou a falar, então para que vai treinar musculatura pequenininha com exercício isolado? Já bota a carga em exercício grande, né, musculatura Então, grande, multiarticular, e o próprio pois National é. Strength fala bastante de exercício para exercício de assistência, né? Então, quando você pensa num trabalho bem feito, de qualidade muscular, de simetria, de equilíbrio, a musculatura pequena, monoarticulares, são exercícios fantásticos, né? Dentro de um programa de treinamento. Não é só aquilo, mas é também aquilo, né? Não, concordo. E assim, por exemplo, eu treino o braço de uma forma isolada. Porque apesar de eu já ter lido muita besteira na internet, de caras muito renomados, é isso que deixa a coisa muito polêmica, né? São caras que têm um currículo invejável, são doutores, os caras têm pós-doc, os caras têm estudos publicados. Aí vem esse cara na internet falar que não precisa treinar Mas monoarticular. é um cara que não tem responsabilidade com a mídia, né? Porque o cara falar um negócio Então, desse, né, sabendo a complexidade que é um programa de treinamento da força, onde musculatura, né, então, pequena tem exato. uma. Exato, é onde eu fico puto. Então, por exemplo, eu uso. A gente tá usando o exemplo aqui da rosca direta de um bíceps nas lesões, tanto de CrossFit quanto de powerlifting. Eu uso uma rosca martelo, uma rosca hammer. Eu uso uma rosca direta no cabo ou com barra. E não necessariamente eu quero como objetivo principal a estética. A estética acaba sendo, lógico, uma consequência de um trabalho, mas eu uso de uma maneira funcional para aquilo que eu quero. Você entende? Então, assim, isso é outro. A gente começa a cair em outro conceito que hoje em dia é polêmico. Existe ou não existe transferência de gesto motor de algumas atividades? E aí a gente começa a esbarrar direto no treinamento funcional. Poxa, isso é uma discussão que nem deveria ter mais, em pleno 2020. Você não Sim, deveria ter mais isso. Entendeu? eu Então a gente pega concordo. como exemplo o levantamento olímpico. O levantamento olímpico é a segunda atividade, é o segundo esporte mais complexo de todos os esportes olímpicos.
Só O perde gesto pro motor. vara, né? Oi? Só perde pro salto com vara, né? Só perde para o salto com vara. Então vamos analisar esses caras que é tão complexa a coisa. Fazer um levantamento terra com pegada aberta é funcional para esses caras? É. Por que que é? Porque o movimento desses caras começa com o levantamento terra. É claro que tem umas peculiaridades na técnica, mas o levantamento terra para esses caras é funcional, porque tem transferência. O levantamento olímpico, independente se é um snatch ou se é um clean jerk, começa com o levantamento terra. O agachamento frontal para esses caras é funcional? Fazer agachamento com a barra na frente? É funcional. Porque quando ele entra embaixo da barra, principalmente num clean, a barra vem parar no ombro. E ele faz um agachamento frontal. Então, como é que você vem me falar para mim que não tem transferência de gesto motor? Pô, não tem cabimento. Eu Você acabo entendeu? vendo que essa briga de powerlifting, bodybuilding, LP, né, e o levantamento de peso olímpico é como se fosse o cara que curte rock, um quer discutir que o hard rock é melhor que o heavy metal, que é melhor que o... Exato. É tudo força, é Exatamente. tudo rock. Então, pois é, cara. Assim, o que que é melhor? É Black Sabbath ou Ou- Metallica? Não escolhe, cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua qualidade. Os dois são fantásticos e se complementam, né? Então, Só você começa a cair numa discussão, sabe, cara? Você fica discutindo o sexo dos anjos, entendeu? Então, infelizmente, a era moderna trouxe isso, porque antigamente, quem estuda a história do esporte, quem sabe de onde nasceu uma barra olímpica, quem sabe de onde veio, quando inventaram a barra olímpica, quais movimentos se criaram a partir desse instante. Pô, a origem é a mesma. A origem é a mesma. Então eu acho uma briga ridícula, essa briga de modalidade, entendeu? No fundo, é tudo esporte, é treinamento com peso, é treinamento resistido. É o que você falou, é rock. é rock. Agora me fala É uma isso. coisa, Roberto, só para curiosidade da galera aí. No triatlo da força aí, qual que foi suas marcas? Supino, terra e Bom, as agachamento. minhas melhores marcas em competição foi no Campeonato Brasileiro, pela IPL, International Powerlifting League, que na ocasião estava sendo representada pela Marília Coutinho. Foi em 2014 e eu tive um levantamento terra de 320, Caraca. tive um agachamento de 310 e tive um supino de 215. Então as minhas melhores marcas foram essas Dá e para isso me cansar, né? levou. Deu para cansar. Deu para Dá para cansar. cansar. E isso me levou, lógico que eu sempre tive curiosidade e gostei, isso me levou inevitavelmente ao strongman, né? Porque no powerlifting, de certa forma, não me xinguem pessoal do powerlifting, mas de certa forma é fácil você criar um sistema de periodização, porque o que você almeja é uma coisa só, é força máxima. Então você só tem uma variável para criar uma periodização. No Strongman, a gente tem provas combinadas, que são chamadas de medley, é o equivalente ao complex no CrossFit, são provas combinadas. A gente tem provas no mesmo dia de força máxima. Então, como é que eu periodizo, como é que eu crio um sistema de periodização de um campeonato que eu preciso de força máxima, resistência cardiovascular, força resistiva, força explosiva, preciso de velocidade. Como que eu crio aqui um sistema de periodização? Aí a coisa começa a ficar bem complexa. Bem complexa. Total. E já que você E, tocou nesse tópico, né? Como é que era, né, na periodização lá no powerlifting? Vamos pegar antes do strongman. no, O que você buscava fazer no seu treino, na sua periodização para a força? Os treinos eram predominantemente tensionais, mais tensionais do que metabólicos. tensionais, tensionais e neurais, né? Porque o powerlifting, a grande mágica do powerlifting é que quando você busca força máxima, você tem que criar um sistema neural muito efetivo. Você tem que criar um sistema de recrutamento de unidades motoras muito efetivo.
Então isso justifica o porquê que às vezes você vê caras que não são tão grandes levantando cargas extremas. Porque esse cara, ele criou uma condição no sistema nervoso central dele, ao qual ele recruta quase todas, para não falar 100%, ele recruta acima de 95% das fibras musculares e unidades motoras do músculo-alvo. Você entendeu? Então, o powerlifting, a mágica da periodização, ela começa a acontecer aí. Só que tem um porém. Se você ficar toda semana perto de cargas máximas, você começa inevitavelmente a sobrecarregar ligamento, tendão, cartilagem, esses tecidos moles. E aí você se machuca. Então, fala uma... Tá, só aproveitando esse adendo, você costumava dividir o treino, por exemplo, as semanas que são pauleira e vai ter uma semana mais tranquila aqui. Vocês faziam isso no powerlifting? Sim, sabendo disso, que a gente se machuca se ficar em cargas altas toda semana, a gente começa a entender sistemas lineares de periodização e sistemas não lineares de periodização, ou como o pessoal gosta de chamar de randomizado. O sistema randomizado é o que eu uso por vezes. Então, o que consiste? A brincadeira, o tempo todo, a brincadeira está em considerar volume de treino e intensidade, que no powerlifting intensidade é carga. Então, se em uma semana eu uso cargas perto de máximas, eu uso 90% de um RM no supino, no agachamento e no terra, e obviamente meu volume de treino vai ser baixo. Então eu vou usar 2, 3 séries de até 3 repetições, 2 ou 3 repetições com cargas de 90% de um RM. Se eu criei essa sobrecarga durante uma semana, na próxima eu reduzo para 80, 82% de um RM e já faço mais séries e mais repetições, algo em torno de 4 séries de até 5 repetições cada. Então a brincadeira no sistema randômico, que é o que eu prefiro usar, e é o que o Body Shake usa, os grandes treinadores hoje usam sistemas não lineares ou sistemas randomizados. Então o grande segredo está nisso. Você ir... Só que olha que interessante, aí fica uma pergunta, né? O sistema randômico, durante uma semana você usa sobrecarga alta e volume baixo, aí depois na outra semana você baixa. Aí na outra semana você alta, na outra semana você baixa. Você vai brincando com volume e intensidade. Só que se você interpolar os pontos num gráfico, te dá uma média linear. Sim. Então, o sistema randomizado, a resultante de um sistema randomizado é muito próximo de um sistema linear. Você entendeu? A brincadeira está em você desconfigurar o sistema central. Você aliar um estímulo para adaptar, né? Isso, você tenta dar um estímulo neural forte, mas sem gerar uma sobrecarga que machuque a estrutura articular. Esse é o grande segredo, porque o tendão ele demora mais para se recuperar do que um músculo. Então, se você começa a dar porrada nele toda hora, sua força começa a aumentar muito. Só que o tendão não aguenta, o ligamento não vai aguentar. Então você cria esse sistema não linear de periodização justamente para evitar lesão. Dá para entender? É o sistema que eu uso. Muito bom. Teve a seleção da Nova Zelândia e da Croácia, muito próximo da competição ali, 2 semanas e meia antes, eles reduziam, ou do período competitivo propriamente dito, reduziam o número de séries do treino. Você chegava a fazer alguma coisa nesse sentido? E se reduzia quanto? Isso é básico, né? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, um sistema muito parecido com o que o Body Shake usa. Como funciona? Vamos supor, nós estamos hoje gravando esse vídeo em setembro, ok? A minha competição vai ser em fevereiro. Então nós temos setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Eu tenho 5 meses, ok? No primeiro mês, eu vou começar com 50% de um RM e eu vou fazer em torno de 6 séries de 6 repetições para cada exercício básico. Aqui eu tenho bastante exercício acessório. Eu tenho as roscas diretas, que a gente está discutindo. Eu tenho extensão de tríceps, pode ser num cabo, pode ser num tríceps testa. Eu tenho bastante exercício acessório aqui. Porque eu posso até entender
que nesse momento é o momento que você está fazendo uma preparação geral para suportar a cacetada que vai vir específica lá na frente, que é um princípio do Matveev lá atrás. Fantástico. Exatamente. Sensacional. Nada de novo aqui. Mas Exatamente. sensacional, porque tem gente que pega um. E aí eu vou voltar naquilo que você falou. Tem gente que pega um artigo de 2 meses, né? Fala assim, olha, tá vendo? O cara periodizou, outro não periodizou, e a barra não está tendo asterisco porque não teve diferença. A periodização não serve para nada. Né? Você fala assim, então o cara pegou um instrumento que serve para o cara treinar um ciclo de 6 meses, um ano, avaliou 2 meses, uma manifestação, não teve diferença, e agora aquele negócio que o russo pensou em 60, sem Google, sem porra nenhuma, não serve para nada porque é o que você falou. É a falta de seriedade na transmissão da Então, informação ou isso, a vontade de isso, polemizar que gera uma desgraceira na nossa área. pois é, isso inclusive eu cheguei a até bater boca no curso de pós-graduação que eu cursei, exatamente porque durante a aula o professor falou que periodização não servia para nada. Eu falei, mas espera um pouquinho, não serve para quem? Porque para pessoas destreinadas, realmente qualquer protocolo que ela seguir vai funcionar. Vai. Agora, para um atleta de alto nível, você vai falar para mim que periodização não funciona? Então, Pautado em quê, né, professor? desculpa, cara, Pautado não dá. Não, mas entendeu? fantástico, eu achei fantástico. Mas, mas aí continuando, então esse mês, esse Manda primeiro bala. mês, é igual você falou, é de preparação geral. Volume de treino alto, porém a intensidade é baixa. E eu tenho bastante exercício complementar. Conforme eu vou evoluindo, e a competição está aqui, conforme eu vou evoluindo nos meses, o volume de treino vai caindo, eu vou retirando exercício acessório e a intensidade vai aumentando. Independente do macrociclo que eu esteja. Independente da semana que eu esteja. Tem semana que vai aumentar e vai baixar, como disse, no sistema randômico, mas na média eu estou sempre subindo. Quando eu chegar perto da competição, eu já estou fazendo há 15 dias antes, 20 dias antes, quase que 95% de um RM. Só que olha que interessante, em nenhum momento eu uso singles, que é um único movimento. Um único movimento dos levantamentos básicos é só no dia da competição. Não se faz um único movimento, você não usa 100% do seu RM em preparação. Nunca. Nunca. Porque aí a gente tem que entender uma coisa que a Marília Coutinho falava e que pouquíssimos treinadores consideram hoje, e a ciência ainda não sabe explicar o porquê isso acontece. Porque, como a gente já conversou anteriormente, a ciência patina um pouco no quesito sistema nervoso central. A ciência explica muito bem bases fisiológicas de hipertrofia, mas no quesito acionamento neuromotor e estímulos neuromotores ainda não tem um alinhamento na ciência. Então, por exemplo, o levantamento terra, quando você causa uma inibição neural no levantamento terra, você pode levar até 21 dias para recuperação. O agachamento já é 15 dias. O supino são 7 dias. Por que isso acontece? Não sei. Não sei. O que a gente vê no alto rendimento é que quando o atleta causa uma inibição neural muito grande num único movimento, numa competição, por exemplo, para esse atleta voltar naquela carga máxima que ele fez na competição, ele pode levar um mês. Cara, que fantástico. Isso dá um estudo muito louco. Dá um estudo muito louco. Isso dá um estudo muito louco. E ninguém sabe justificar o porquê que isso acontece. A gente tem teses, a gente tem hipóteses, mas comprovar, não, isso acontece por causa disso aqui. Não tem, cara. Não tem. Então, é a mesma coisa, por exemplo, quando a gente fala o conceito de força absoluta. A força absoluta é aquele conceito que a gente vê geralmente na internet ou na televisão. A mãe viu o filho embaixo do carro e a mulher nunca treinou na vida, a mulher levantou uma caminhonete de 500 quilos para tirar o filho de baixo. É Da o onde saiu? lute A ou mulher, morra, né? Viver ou então, assim, morrer, né?
Essa descarga de adrenalina é tão grande que potencializa a sua força ao extremo. Só que isso é quase que impossível de ser replicado em laboratório. A ciência não consegue estimular esse instinto de sobrevivência num laboratório. O que a gente entende no powerlifting é que o atleta ele está tão treinado e tão condicionado que a força máxima dele se aproxima muito da força absoluta dele. O atleta, quem foi ou quem já assistiu ou quem é um atleta de powerlifting, vai no campeonato e principalmente quem é leigo pode se assustar um pouco. Porque você vê atleta dando tapa na cara do outro, você vê o cara É, batendo com o cinto nas costas. né, para quem acompanha, não acompanha muito powerlifting, a gente teve um exemplo recente de um atleta de uma modalidade bem, né, popular, que foi a natação, Michael Phelps, que entrava na piscina, o cara se esbofeteava, entrava com o peito todo vermelho, que era para cair na Então, água e, Então, né, esse tipo de coisa pode parecer uma loucura para quem é leigo, mas você começa a entrar numa espécie de transe. Quando você vai no campeonato de powerlifting, cada atleta tem um modus operandi. Tem cara que põe um Walkman, põe um fone de ouvido e fica ouvindo música. Tem cara que fica isolado no canto do ginásio. Tem cara que fica conversando. Cada um tem um modo. Tem cara que fica gritando. Então, quem é leigo acha tudo aquilo um circo, uma palhaçada. Mas esse transe que o atleta entra, ele consegue ter um máximo de ativação neural naquele movimento. Então, isso é muito louco. E a ciência não consegue replicar isso com eficácia em laboratório. Por isso que é tão difícil é, explicar. sim, Entendeu? muito bem, não, fantástico, fantástico. Então para eu sintetizar aqui para a galera, vocês começavam, né, a periodização, então, começava na fase geral, de um período preparatório com os exercícios acessórios, ia migrando para exercícios mais específicos, diminuindo o volume e aumentando a intensidade. Chegando Isso. próximo da competição, o volume caía. Chegando, então. A gente ia com uma crescente, né, na média, seja pelo sistema linear ou seja pelo sistema randomizado, a gente ia numa crescente. Aí entra uma característica que eu observei em mim e em alguns atletas. Se a competição é no sábado, uns 15 dias antes da competição, a carga começa a cair. Tem que cair. O máximo que você pode fazer com cargas altas são treinos de finalização. Então, treinos de finalização, você usa a gaiola de força, você regula as espadas laterais da gaiola só para fazer o final do movimento, e aí você usa cargas supramáximas para o movimento. Então vamos supor, se eu agacho com 300, no agachamento eu coloco 400. E eu só tiro a barra do rack e volto. Uma repetição parcial ali, né? Não, é só o final, realmente é Só só o final. finalização. É uma extensão mínima de joelho. O que acontece quando eu faço isso? Eu garanto um estímulo neural muito grande sem desgastar o meu sistema musculoesquelético. Deu para entender? Então você não Deu. tem aquele desgaste de um movimento completo, só que você tem um Alta boom, um descarga toque no sistema neural. nervoso central. Então, quando chega de 15 dias, 10 dias da competição, as cargas começam a cair e o volume de treino é derrubado ao máximo E e esse você volume começa a vocês fazer derrubam pelo quê? Pelo número de séries. pelo número de séries. Chega a ponto de Fantástico. você fazer uma série de 2 repetições No treino. com aquela carga. No treino. Entendeu? E Roberto, na semana da competição, eu não treino. Nada. Na semana da competição, eu não treino. É comer e dormir, o máximo possível. E falam que periodização não funciona. Falam que é porque eu falo, né? Às vezes treinamento, ele não é. E aí acho que você vai compactuar da minha opinião, mas fique à vontade para não. Treinamento não é só ciência. Treinamento, eu costumo dizer que é o encontro da ciência com a arte, né? Treinamento, Exato. não é só, né? A fisiologia ela é muito exata, né? A fisiologia é assim, olha, essa frequência cardíaca aumenta aqui, ela aumenta no Japão, aumenta na China, aumenta, enfim, ela vai aumentar conforme eu aumento a velocidade.
o treinamento ele é uma congruência de tantos fatores que não tem como você estabelecer uma relação linear de causa e efeito, de falar, só vai dar certo se fizer assim, só vai dar errado se fizer assim. São muitas variáveis intervenientes. E a periodização é uma tentativa de tentar amarrar tudo num sequenciamento lógico ao longo de um tempo para alcançar um Isso. objetivo. Então, por exemplo, quando eu vou treinar algum atleta, ou quando eu estou fazendo os treinamentos, primeira coisa que a gente faz para montar essa estrutura básica, a gente entendeu. Então, um mês de preparação geral e a gente vai derrubando o volume aos poucos e aumentando a intensidade. Isso aí bacana, igual você falou, isso aí é uma TVE lá de trás. Só que um dos grandes segredos que o pessoal também é difícil entender é que a gente tem que fazer uma leitura da dificuldade do praticante. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de ganhar velocidade. E mesmo no powerlifting, eu preciso ganhar um mínimo de potência, eu preciso ter potência. Tem grandes escolas de powerlifting, como Westside Barbell, Metal Militia, são escolas tanto do leste dos Estados Unidos quanto do centro-oeste. Esses caras treinam muito potência, porque esses caras treinam com acessórios. E geralmente o acessório faz os movimentos iniciais do atleta. Então vamos pegar, por exemplo, o supino, uma camisa de força do supino. Tem federações que permitem uma camisa de força muito grossa. Então, quando a barra chega no peito, o arranque inicial, quem faz é a camisa de força, é o acessório. Então, o atleta precisa ter potência para continuar esse embalo. Então, eles treinam muito velocidade. É o que eu tento fazer, apesar de competir raw. Raw é sem camisa de força, sem macaquinho, suporte para o agachamento e para o levantamento de terra. Então, como que eu faço isso? Muitos movimentos de dead squat, parar embaixo 2, 3 segundos, que é o famoso ponto zero do Fernando Sardinha, que o pessoal acha que descobriu a América. O ponto zero do Fernando Sardinha, levantadores de peso, tanto levantadores olímpicos quanto powerlifting, sabem disso dos anos 60. Movimentos com pausa de 2, 3 segundos, para tentar ativar a titina, para tentar tirar essa energia elástica acumulada, isso aí é sabido dos anos 60. Você entendeu? E aumentar a sobrecarga em força, né? Em estrutura. Tira o ciclo de alongamento e encurtamento, né? Anula, né, o ciclo. Então, só que com isso você ganha potência. Exato. Então eu uso movimentos de dead, eu uso movimentos de dead no suporte do hack. Então eu paro a barra no hack, eu desativo toda a minha estrutura muscular, porque eu relaxo naquele instante. Depois eu volto a ter contração e rápido. Então, com isso, eu tento ensinar meu corpo a ter contração rápida. Porque eu relaxo. Quando a barra fica no suporte do hack, eu relaxo. Eu não tenho tensão naquele instante. Só que como que eu volto a criar tensão com 200 quilos para fazer um agachamento rápido? Ou eu obrigo a ter todas as unidades motoras trabalhando ao mesmo tempo, ou eu não consigo levantar. Então, no meu treino, na minha periodização, eu escolho exercícios acessórios, exercícios funcionais para o powerlifting, que me dê potência. E me fala uma coisa, nessa potência, você chega a trabalhar com o treino trifásico mesmo? Alongando e pequeno componente isométrico e encurtando, fazendo o contrário, aproveitando a energia elástica a seu favor? Tem algum momento que você faz isso, não? Ou sempre trabalhando com ponto zero? Não, eu uso, por exemplo, vamos pegar o supino. O supino competitivo, ele tem pausa no peito. Ele tem a pausa no peito, que você tem que respeitar o comando do juiz, e eu não uso camisa de força no supino. Então, o meu componente elástico é praticamente zero. Praticamente zero. Então, eu não uso o componente elástico no supino. Porque o agachamento, se tem pausa, acabou. E você não tem nenhuma cotoveleira, acabou. E eu não uso camisa de força, então zero componente elástico. No no agachamento, eu uso faixa de joelho. Se eu tenho faixa de joelho, eu tenho bastante componente elástico da articulação no joelho. Então existem técnicas, por exemplo, você começa o agachamento, quando começa a usar a faixa, quando a faixa começa a apertar, você solta o peso do corpo, cria uma força elástica e ganha velocidade na subida. Isso é uma técnica eficaz, só que perigosa. Porque para você desequilibrar, para você perder o centro de gravidade, é fácil.
Então não é sempre que dá para usar, você tem que estar com a cabeça 1000% no movimento, senão você perde Focada, né? muito. Já no levantamento terra, não tem também componente elástico, porque o próprio nome diz, levantamento terra, levantamento de peso morto. Então você sai em É total parte da repouso. inércia, né? Você Você parte parte da da inércia. inércia. O levantamento terra é um dos únicos exercícios na musculação inteira que você sai na fase concêntrica. Entendeu? Deixa eu pôr aqui para carregar, senão vai descarregar no celular. Bala. Tá me ouvindo? Manda bala. Tô. Perfeito. Então, assim, o levantamento terra ele é um dos poucos exercícios na musculação que você parte da fase concêntrica. Você não tem a fase excêntrica. Então, cada levantamento tem uma característica e cada levantamento você vai ter uma defasagem. Tem cliente meu que apresenta valgo dinâmico só em cargas. Isso é outra coisa legal de a gente falar. Uma coisa, Paulito, é a gente treinar com 60% de um RM. Outro universo, um mundo diferente, é quando a gente treina com cargas acima de 80% ou 85% de um RM. Por que eu falo isso? Porque começam a aparecer coisas que antes não apareciam. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca tem valgo dinâmico de joelho, quando ela passa de 80% de um RM no agachamento, ela apresenta valgo dinâmico. A pessoa não tem problema nenhum em manter isometria de escápula no levantamento terra. Quando passa de 80% a 85% de um RM, ela apresenta uma falha mortal de força isométrica na escápula. A pessoa não tem desequilíbrio de forças no ombro durante um supino. Quando você faz um supino realmente pesado, ela apresenta um desequilíbrio grave de força em ombro. Então, o powerlifting, o treinador, ele tem que olhar aonde que estão as falhas do atleta e saber qual exercício acessório vai entrar. Porque eu uso muito movimento de dead, muitos movimentos de ponto morto, ponto zero no agachamento. O meu colega que vai competir comigo não necessariamente precisa dos mesmos exercícios acessórios que eu. Eu tenho uma deficiência de velocidade. O meu colega, às vezes, ele é mais rápido do que eu, só que ele tem valgo dinâmico. Que exercício que eu entro acessório para corrigir o problema dele? Então, isso é legal de falar, porque a pior coisa que tem é eu querer usar só a periodização. Sim. Então é o que a gente mais vê, né? Eu publico minha periodização no Instagram E e o aí o cara que outro quer copiar, não faz o menor sentido, né? Porque não faz o menor periodização é o sentido. que faz o treinamento ser personalizado, né? E Exato, periodização só serve para aquela pessoa, né? É a realidade exato, dela, é o controle dela, é a resposta dela, né? E por isso que acho que é uma exato. segurança muito grande, até falando do ponto de vista mercadológico, para o cara que é personal, trabalha com treinamento personalizado e quer fidelizar o aluno ou quer, de certa forma, passar um treino efetivamente personalizado, a periodização adaptada ao mundo do treinamento personalizado, ela faz muito sentido, né? Né, quem prescreve exercício, tá cheio de gente. Se eu pegar um cara que é ex-atleta e esse cara trabalha, né, treina lá há 15 anos, ele muito provavelmente pode saber prescrever exercício melhor do que um profissional formado. Né? Agora, o programa de treino é diferente. Né? Então, talvez essa seja a cereja do bolo para o cara E, que realmente e trabalha com treinamento essa, personalizado. não, e essa é uma briga, cara. Essa é uma briga muito extensa e a gente cai, por exemplo, é uma briga que o CREF ele nem ousa entrar. Por exemplo, você quer ser um lutador de MMA. E aí tem o Zé, que acabou de sair da faculdade, e tem o Anderson Silva, que nunca pisou numa faculdade de educação física. Com quem que você vai querer ser treinado? Pelo Zé, que saiu da faculdade agora, ou pelo Anderson Silva? Por isso que eu acho que esse encontro, né, de uma parte científica com uma parte prática é um encontro fantástico para você poder misturar e somar as informações, e não dividi-las. Né? Sem Então, dúvida. eu acho que assim você vai constituindo uma área mais forte. Eu costumo brincar assim: você pega um cara que é da medicina, ele é doutor em medicina, ele está na sala de cirurgia operando. Né?
Então, acho que na educação física, o cara que é da teoria e o cara que é da prática, não existe eixo da teoria e da prática. Ambos convergem para o mesmo objetivo, que é o quê? É prescrever treino de qualidade, controlado, periodizado, científico e também aplicado, que é uma comunicação que eu acredito mais próximo do ideal. Isso que vai levar a educação física a se legitimar enquanto área profissional. Né? Senão fica o cara, porque periodização não funciona, porque não sei o quê, e o cara fica pautado, parece mais que quer fazer um tipo de polêmica ou julgar quem está na prática, quando na verdade quem está na prática, né, os métodos de treinamento de força vieram antes da ciência. Outro dia eu Pois falei aqui é. brincando, falei assim, ó, cria um exercício, né, no esporte de... O cara me fez uma pergunta, eu falei assim, ó, cria um exercício que seja mais próximo do gesto técnico. Aí o cara, mas tá louco? Como é que vai criar um exercício? Tem o padrão eletromiográfico. Tá de brincadeira. Primeiro que aquela merda, para funcionar, precisa ter um cuidado absurdo, né? Eletromiografia, para aquele negócio realmente fazer. Eu nem me atrevo a falar porque eu não sou biomecânico, mas quem é biomecânico sabe que aquele negócio para funcionar precisa ter né, para ler o sinal, para o aparelho ser bom, para a pessoa ser treinada, porque para treinado qualquer coisa ativa. Aí eu falo assim, então o cara antes de ir no banheiro lá atrás, ele fez uma eletromiografia do agachamento, para saber se ele podia agachar daquela forma. Isso não existe, né? O método Então, alemão do bodybuilding vem do fisiculturista alemão. O pré-exaustão, o Sérgio Oliva fazia antes de ter estudo com pré-exaustão. Então o cara estava errado lá atrás. Então é esse então, encontro que eu acho que fica muito no campo da vaidade e pouco no campo da aplicabilidade. Né? não, sem dúvida, e o grande exemplo que eu posso citar aqui, e isso foi recente, porque é um estudo de abril. Bom, primeiro, a gente está aprendendo, tem muita gente resistindo a isso, mas a gente está aprendendo que atividade eletromiográfica não necessariamente representa maior hipertrofia. Sim. Então, até alguns anos atrás, para os grandes biomecânicos que só se baseiam em eletromiografia, supino declinado, o reto e o inclinado eram a mesma coisa. E hoje a gente está vendo que não é. Começa daí. Segunda coisa, isso é um estudo agora de abril, um estudo muito bacana, que foi atrás para saber se tem algum embasamento, fazer panturrilha, flexão plantar, com o pé reto, em adução Em ou abdução. em abdução. Bom, isso muitos biomecânicos já fizeram isso em eletromiografia e eles concluíram que não tem variação alguma. O que esse estudo fez? Esse estudo ele não mediu através de eletromiografia. Ele mediu através de ultrassom. Hipertrofia medida em ultrassom. O que eles concluíram? Que tem diferença de ativação variando a ponta do pé. Então, assim, é um estudo com uma metodologia muito bacana, que não usou eletromiografia, usou ultrassom para medir, de fato, o ganho de espessura e mediu uma diferença plausível, considerável, entre as variantes de posição de pé. Só que, pera um pouquinho, isso aí o Arnold sabia dos anos 70. Você entendeu? Então é por isso que eu falo, a área acadêmica precisa parar um pouco com essa arrogância e olhar para o que está sendo feito na prática e tentar entender por que tem tanto atleta ou tanta técnica de atletas que são feitos e são executados há 50, 60 anos. Pô, se tem atleta executando aquilo há 60 anos, então funciona. Como eu disse lá atrás, hoje se discute muito o sexo dos anjos na área esportiva. Entendeu? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Outro dia eu vi um estudo assim, o ar do Ibirapuera não é um ar saudável para correr. Aí eu tive vontade de perguntar assim, então quer dizer que o certo é não correr. Então, já que o estudo está falando que o ar não é assim, então o certo é assim, ó, o cara corre no Parque de Ibirapuera todo dia, 1 hora por dia, 60 minutos, o cara tá lá, 300 minutos, o cara tá com o VO2 gritando. Aí chega pro cara e fala, ó, o ar tem uma quantidade absurda Então, de... Então você não vai mais correr aqui. Então eu acho que falta um pouco dessa comunicação, né? A ciência ela é importantíssima para o desenvolvimento da área, mas às vezes eu vejo que existe um pouco de vaidade do ponto de vista, olha, eu quero julgar se aquilo está certo ou se aquilo está errado, e não se aquilo convém ou não convém. Porque no treinamento, o que não é proibido é permitido. Então, eu tudo oposto desde que eu tenha critério.
Agora, e a ciência ela tem que fornecer indicativos desse critério, né? Falar assim, isso aqui tá legal, isso aqui talvez tenha que ser pensado, mas não de forma extremamente, não na cacetada, não na, mesmo porque Não, e tudo é olha, muito relativo. por exemplo, a gente não pode ignorar também caras que estudaram muito isso já. Por exemplo, eu posso citar aqui Fleck e Kramer, que são dois caras que estudaram muito treinamento de força, né? Pô, qualquer cara em graduação sabe quem é Fleck e Kramer. Ou Os deveria caras saber, né? ou deveria Ou saber, deveria ou deveria saber. saber, porque esses caras eles são os caras no mundo que tem talvez eu arrisco dizer, mais livros publicados sobre o tema, mais artigos publicados sobre o tema. E o que eles falam sobre periodização? A periodização, ela não serve somente para o aumento de performance. A periodização, o principal da periodização é evitar lesão, manter o atleta motivado e com isso ganhar performance. Ganhar performance aparece no segundo ou terceiro item, segundo o Fleck Kramer. O principal aí é não deixar o atleta se machucar no calendário competitivo e manter o atleta motivado nos E você tem treinos. um sequenciamento pedagógico, né? O que que entra onde, por quê, qual é a ideia. É para o cara não colocar o Exatamente. rosca direto na fase competitiva do powerlifting, né? Citando o seu exemplo. Não adianta querer fazer rosca pesada uma semana antes da competição. Exatamente, exatamente isso. Exatamente isso. Professor Roberto, a gente está chegando aqui no final. Eu queria agradecer profundamente a sua presença. Muito legal, que experiência, que conhecimento. Né? Aprendi bastante. Muito legal Pô, mesmo. Obviamente que essa é só a primeira etapa, a gente vai ter outra em regime presencial, se Deus quiser. E vamos queria sim. pedir que você deixasse aí uma sugestão para os profissionais da educação física, que são apaixonados pela força, seja no LPO, seja no powerlifting, seja no Bom, bodybuilding. E em seguida você falasse aí, né, seus contatos, onde as pessoas podem te encontrar e assim por diante. Mais uma vez, queria deixar a palavra final para você, então deixo aqui minha profunda admiração e gratidão. Obrigado, professor. o que é isso, Polito? Eu que admiro muito, eu volto a falar, como eu já disse antes, essa humildade que você, como um cara acadêmico, tem, são poucos que têm, são poucos que têm de fazer esse link com a parte prática. Quando o cara tem o seu currículo, ele já se coloca, às vezes, como um semideus do Olimpo, então o cara nem olha para o atleta, e isso é triste, porque isso empobrece Total. muito a discussão. Empobrece muito. E você não faz isso, por isso que você é um cara diferenciado. E puta, muito legal estar aqui com você, essa abertura aqui com você. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Quem quiser, eu tenho junto com o Rodolfo, que é meu outro sócio na empresa, eu tenho uma Strong System Brasil. Acessem aí no Instagram, Strong System Brasil. A gente sempre coloca postagens pertinentes ao treinamento de força, tanto de estudos, de artigos, e além disso a gente tem cursos de capacitação técnica, sejam cursos sábado e domingo full time, 16 horas, sejam clínicas, como a gente está fazendo agora esse ano. Então, clínica de supino, clínica de agachamento, clínica de levantamento de terra. A ideia da clínica é ser prático, é ser algo prático. Então, de 4 a 5 horas de duração, e a gente pega um exercício e destrincha ele em todos os itens, acessórios, técnicas, e a ideia é ser realmente prático. A gente perde no máximo 15, 20 minutos de introdução teórica e o restante da clínica é prático, é entrar embaixo da barra e ver o que acontece quando põe peso. Essa é a grande mágica da coisa. Então, quem quiser, fica à vontade de seguir a gente, ver os cursos, datas, é isso aí. Maravilha. E quem não conseguiu pegar, vai estar aqui abaixo. Vocês veem aí o link do Instagram, facilita, né? Professor, e Sim. para encerrar, dá aí 3 sugestões, 3 dicas para os profissionais de educação física, para os apaixonados da força muscular. A primeira, acho que é não ficar com essa bobagem de powerlifting, bodybuilding, é tudo força, né? É tudo Bom, rock, né, professor? é tudo rock. É É tudo bom, é rock. assim, se eu tenho que deixar algumas dicas aqui, a principal delas, que eu acho que é o que me ajudou muito,
seja curioso. Seja curioso. A gente sabe que o curso de educação física no Brasil ele é muito deficitário. Então, seja curioso, vá atrás de informações extracurriculares. Para quem gosta de treinamento de força, você nunca vai saber, no curso de uma graduação, o que é uma camisa de força de supino. Você nunca vai saber, numa graduação de educação física, o que é low bar e high bar no agachamento. Então, quem gosta desse tema, 90% do conteúdo está extracurricular, está extra graduação. Então, essa é a grande dica que eu deixo para vocês. O cara não vai aprender a periodizar na graduação, né? Na graduação você vai ter no máximo, eu tive um a teoria da bimestre. periodização, né? Eu tive um bimestre, de 4 anos, foi um bimestre falando sobre o Matveev e de uma maneira muito pobre ainda. Mostrou a foto dele, não? Esse é o exato. Matveev, aquela de óculos. E quem gosta de ler, que isso também é uma outra dica que eu deixo, leiam bastante. A gente hoje, a gente vive na área da informação, mas o profissional de educação física tem preguiça de ler. Então as pessoas não leem um artigo completo, a pessoa muitas vezes não conhece a língua inglesa, não lê nem o título do artigo. A gente sabe que os melhores artigos acabam vindo de fora e são publicados em inglês. Então corram atrás do prejuízo. Vamos falar uma segunda língua, pessoal, isso é importantíssimo na nossa área, principalmente para ler artigos. Se mantenham curiosos. Tem um livro muito bacana que eu queria deixar aqui, um livro da Marília Coutinho, que chama Powerlifting, De Volta ao Básico. Esse livro, a Marília aborda cada detalhe do esporte e de uma maneira bem pedagógica, bem didática, de como montar uma estrutura de periodização, o que são exercícios acessórios, como você montar isso no programa de treino. Eu acho que no Brasil é uma das melhores obras disponíveis no mercado hoje. Powerlifting, De Volta ao Básico, da autora Marília Coutinho. Eu tenho esse livro aqui, eu também acho, para mim é a melhor referência nacional da área de powerlifting. Sem dúvida. É essa obra. Sem dúvida alguma. Então essas são minhas dicas aí, professor. Maravilha, professor. Muito obrigado por ceder seu precioso tempo, que eu sei que também não é fácil, né? Mas obrigado de coração. Essa é só a primeira oportunidade. Com certeza a gente vai ter outras aí para conversar sobre barras, dumbbells, Matveev, e tudo mais. Com certeza, vai ser um prazer muito grande. O prazer é meu, professor. Um grande abraço, viu? Abraço, obrigado a todos aí, pessoal. Com Deus, excelente noite aí para você. Para você também, bom descanso. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.